No deserto, nós aprendemos a vencer as tentações. No deserto, nós aprendemos a vencer as tentações. Lembra quando Jesus foi batizado e depois ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto? Foi Deus quem levou Jesus ao deserto. Para quê? Para que ele vencesse a tentação. Às vezes, irmãos, nós somos levados ao deserto por nós mesmos. Às vezes, alguma atitude nossa nos leva ao deserto. Ou alguém pode nos mandar para o deserto com uma palavra. Por exemplo, lembra quando Sara mandou Agar para o deserto? Agar teve um filho com Abraão, chamado Ismael, e teve um momento em que Ismael estava zombando de Isaac. E aí Sara falou, olha, eu não aguento mais essa mulher. Falou com Abraão, leva ela para o deserto. E Abraão levou Sara ao deserto. Não importa se nós fomos levados por alguém, por nós mesmos, por Deus, a experiência de deserto pode ser transformadora para a sua vida. Antes de começar o seu ministério, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto e ali ele foi tentado pelo diabo. Jesus enfrentou todo tipo de tentação, mas ele não pecou, porque ele estava fraco fisicamente falando, porque ele jejuou 40 dias, mas Jesus no seu espírito estava forte, porque ele se alimentava da palavra de Deus. Jesus estava cheio da palavra. Olha que lição tremenda. No deserto nós seremos tentados, mas a maneira de vencer essa tentação no deserto é pela palavra de Deus. Amém? No deserto nós vamos ser apresentados à realidade do pecado, da dificuldade, tantos problemas que vão surgir na nossa vida, algumas ofertas aparentemente boas, mas dadas pelo diabo. Meu irmão, por mais que aquilo que Satanás esteja te oferecendo pareça bom, pareça ser aquilo que vai suprir a sua carência, a sua necessidade. Olha que eu estou falando aqui para muitas pessoas que podem ter ouvido ofertas de Satanás durante esses dias. Por mais que a oferta do diabo pareça boa, a proposta de Deus é melhor. Quando Jesus disse não a tudo que Satanás tinha oferecido para ele, a palavra diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. Deus pode fazer você passar por um tempo de deserto, mas ele não te abandonou. Irmãos, no momento em que Jesus estava sendo tentado, eu imagino que os anjos do Senhor já estavam ali de prontidão para servir Jesus, mas Deus levou às últimas consequências. Deus permitiu que Jesus chegasse ao seu limite humano ali, mas Jesus não pecou. Em momento algum Jesus pecou. E por causa da sua atitude, da sua postura, Deus enviou os anjos e os anjos o serviram. É melhor os anjos servirem você do que os demônios servirem você. Amém? Receba essa palavra aí. Nós vamos vencer a tentação quando estivermos cheios da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto para que nós sejamos confrontados diretamente com os nossos problemas, com aquilo que tem nos importunado. Muitas vezes nós passamos a vida inteira fugindo dos problemas, nos negando a bater de frente com aquilo que precisa ser resolvido. Mas Deus permite que nós sejamos levados ao deserto para a gente dar de cara ali com o nosso problema. E ali nós vamos ter que resolver, de uma maneira ou de outra. Um exemplo que
esse estudo traz aqui é sobre Elias. Quando Elias foi para o deserto, ele não estava num momento bom, não. Elias tinha participado de milagres incríveis diante do povo de Israel, né? Lembra que Elias derrotou os 450 profetas, né, de Baal? Foi uma manifestação ali do poder de Deus sobre os deuses estranhos. Uma coisa tremenda, maravilhosa. Elias presenciou um mover de Deus ali, um grande avivamento. Só que logo depois disso, ele foi ameaçado por uma mulher chamada Jezabel. E ele teve medo. Elias teve medo da morte. Uma palavra, uma ameaça, fez com que aquele sentimento de confiança em Deus se perdesse. Você já se sentiu assim? Depois de um tempo de cura, de milagre, de manifestação de Deus, um tempo na presença do Senhor, de comunhão ali, com a igreja, com a família, com os irmãos, aí vem uma palavra, e essa palavra é lançada no seu coração. E eu vou dizer para você, não é Deus que lança não, viu? Jezabel foi usada por Satanás. Uma palavra foi lançada na mente de Elias, no coração dele, e fez com que toda aquela confiança que ele tinha caísse por terra. E ele desejou a morte. Ele foi para o deserto, ele pediu para morrer. Então, Elias tinha um problema que somente Deus poderia resolver. Ele tinha um receio em relação à afronta que ele estava sofrendo ali naquele momento. Eu quero tentar explicar isso aqui da forma que eu entendi, mas você pode ter outra revelação, e se você tiver, coloca aqui nos comentários. Elias teve um momento de bênção na sua vida espiritual, mas depois teve um momento lá embaixo. E nesse momento lá embaixo, ele desejou a morte. Elias sofria um problema de inconstância. E muitas pessoas, eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo são assim. Tem momentos que você está bem, você está bombando espiritualmente, aleluia, glória a Deus. De repente vem aquele desânimo sobre a sua vida e você não quer nada. Você se fecha no seu quarto, você não quer conversar com ninguém, você não busca a Deus e você muitas vezes quer morrer. Elias desejou a morte, irmãos. Ele quis morrer. Então, esse problema de Elias era a inconstância que ele tinha. Eu sempre aconselho as pessoas que procurem manter-se firmes e constantes, sabe? No seu momento com Deus, na sua oração, no seu devocional, porque isso é o que vai nos sustentar no dia em que nós estivermos lá embaixo. Todo extremo é perigoso. Você não precisa levar uma vida espiritual assim, a 1000, não, mas eu prefiro aquela pessoa que todos os dias busca a Deus ali, vai para o quarto dela e ora em secreto, sabe? Do que aquele que está no reteté, aleluia, glória a Deus. Porque quando vem o abatimento sobre essa pessoa, ela vai sofrer muito. Então é melhor você manter uma constância. É claro, você pode ter picos de unção aí no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Deus, mas busque a constância, a estabilidade, é a palavra que eu estava procurando, o equilíbrio, busque o equilíbrio. Muito se fala de equilíbrio emocional hoje em dia, não é? Busque também o equilíbrio espiritual. Busque o equilíbrio espiritual, porque aí as circunstâncias ao seu redor não vão afetar o seu relacionamento com Deus. Se alguém disser uma palavra contra você, você terá 1000 palavras de bênção na sua vida para rebater
aquela palavra de maldição que foi lançada. Elias teve um momento de mover de Deus, de unção, de revelação, mas logo depois teve uma baixa espiritual. E por isso ele foi para o deserto. No deserto nós somos levados a bater de frente com os nossos problemas. Às vezes Deus te levou ao deserto para te mostrar em que você precisa mudar. Talvez na sua humildade, o seu jeito de falar, de tratar as pessoas, sabe? Talvez o seu orgulho. Eu não sei. Cada um tem a sua particularidade. Mas muitas vezes Deus te levou ao deserto e Deus está permitindo que você fique no deserto para que você aprenda algumas coisas, para que você resolva os seus problemas. Louvado seja o nome do Senhor.